gritaria lá fora, dá pra ouvir aí, será? Hi guys, Lilian Nerdhouse aqui. Vou explicar pra vocês sobre negativa no Simple Present. Vamos lá? Como vimos na aula passada, o Simple Present pode ser formado na afirmativa, negativa e interrogativa. Só para lembrar da forma afirmativa, vamos dar uma olhadinha bem rápida na sua estrutura. É formado pelo sujeito mais o verbo principal, sendo que ao ser conjugado na terceira pessoa do singular, precisa do acréscimo das partículas S e ES ou ES no verbo, tá bom? She drinks a glass of milk every day. Ela bebe um copo de leite todos os dias. He leaves his office at 6 o'clock. Ele deixa o escritório dele às 6 horas. My brother likes his job very much. Meu irmão gosta muito do emprego dele. They want to buy a lot of magazines. Eles querem comprar muitas revistas. I work in a drugstore. Eu trabalho em uma farmácia. That boy studies a lot. Aquele garoto estuda muito. Agora vamos falar sobre a forma negativa do Simple Present. Gente, aqui vamos recapitular um pouquinho lá no verbo to be. Com o verbo to be, para fazer uma frase na negativa, como que a gente fazia? Pegava o verbo, juntava com o not, e aí ficava I am not, he isn't, ou he's not, she isn't. Era muito simples, só juntar o not com o verbo, certo? Mas como a gente vai usar um outro verbo que não é o ser e estar, é um pouquinho diferente. Vamos pegar um exemplo aqui. Olha só, se a gente fosse falar ela não está estudando. Lembrando que ela não está estudando é um verbo de ser e estar, certo? Está. Então, ficaria She is not studying. She isn't studying. Certo? Ela não está. Agora, para dizer ela não estuda, percebeu a diferença? Ela não está estudando é uma frase que o nosso verbo é um verbo de ser e estar. Agora, ela não estuda é diferente. O verbo aqui é estuda. E como a gente colocaria isso em inglês? Veja, ela não está estudando. She isn't studying. Ok? Agora, para falar ela não estuda, se a gente fosse fazer uma tradução assim, literal, ficaria she study not, seguindo aquela regra, né, de colocar o not depois do verbo. She study not, fica estranho, né? Parece que tá errado, porque tá errado. Ou então, she not study. She not study. Esquisito, né? Parece que tá errado, porque tá errado. Então, o que acontece é que a gente precisa de um auxiliar para poder transformar essa frase numa frase negativa. Até aí tudo bem, certo? Já entendemos que a frase fica estranha quando não é o verbo to be, né, para transformar na negativa, e que aí por isso a gente precisa de um auxiliar para poder transformar essa frase numa frase negativa. E que raio de auxiliar é esse? É o do. Ele é um verbo auxiliar, é o verbo do. Então, voltando para aquela frase que a gente já estava usando, né? Ela não estuda. Como ficaria, então, essa frase na negativa? Já usando, né, o nosso verbo auxiliar lá que a gente aprendeu. She doesn't study. Doesn't? Caramba, se eu acabei de falar que o verbo auxiliar é o do, por que eu tô falando doesn't? Lembra lá nessa primeira aula sobre o Simple Present que a gente teve, que o Fábio falou o seguinte: quando a gente está fazendo no Simple Present, o verbo na terceira pessoa do singular, ele sofre uma alteração. Ou a gente acrescenta um S, ou ES, ou IS, tira Y, não sei o que lá, um monte de coisa. Na negativa, a gente não vai precisar mexer no verbo quando a gente for negar. O verbo vai permanecer normal. Vocês viram que eu falei she doesn't study? O verbo ficou normal. Por quê? Quando a gente for fazer a negativa, o verbo permanece normal e quem vai sofrer alteração vai ser o verbo auxiliar do.
ele vai receber um ES e virar does. Fez sentido? Fez sentido para vocês? Comenta aqui. Então, retomando, a gente vai ter um verbo auxiliar que é o do para usar na negativa, para transformar a nossa frase na negativa. E aí, por consequência deste verbo auxiliar, na terceira pessoa do singular, o verbo não vai sofrer alteração, o nosso verbo study, né? Aquele que representa a ação na nossa frase. Ele não vai sofrer mais aquela alteração que ele sofria lá na afirmativa, certo? E aí, então, para onde que vai essa alteração? Essa alteração do verbo vai para o do e ele vai virar does, tá certo? Então, é por isso que do, a gente vai ver daqui a pouquinho na explicação com a parte escrita, o do vai ser para os pronomes I, you, we e they. He, she, it, que são a terceira pessoa do singular, eles virão com o does, que é o verbo que sofreu alteração, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na parte escrita. Se ficar dúvida, comenta aqui que a gente vai responder, tá bom? Muita calma nessa hora, tudo vai fazer sentido. Ao formar frases negativas no Simple Present, é necessário acrescentar o verbo auxiliar do mais o not, forma contraída, don't. E no caso da terceira pessoa do singular, utiliza-se does mais not, forma contraída, doesn't. Sendo assim, do mais not é usado com os pronomes I, you, we e they. Já o auxiliar does mais not é usado com he, she e it. Exemplos. She doesn't eat fruit for dessert. Ela não come fruta na sobremesa. My sister doesn't know about the party. Minha irmã não sabe sobre a festa. We don't want to eat pie now. Nós não queremos comer torta agora. I don't understand what they say. Eu não entendo o que eles dizem. My mother doesn't forget your gift. Minha mãe não esquece o seu presente. You don't need to do your test today. Você não precisa fazer o seu teste hoje. Sendo assim, do mais not é usado com os pronomes I, you, we e they. Já o auxiliar does mais not é usado com he, she e it. Viram como é simples? Muito fácil, né? Lembrando que qualquer dúvida, sugestão, comentário, é só colocar aqui embaixo que a gente vai ter muito prazer em responder, tá bom? Kisses, bye! Gente, desculpa os barulhinhos que às vezes faz durante a gravação. A gente tem um mascote, a gente tem um papagaio aqui e às vezes ele decide conversar na hora da gravação, entendeu?